Olá, pessoal. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Chamem os colegas das turmas, tá? Eu pretendo fazer, então, a revisão rápida aqui de Empresarial 1, Empresarial 2 e Prática Jurídica, tá bom? Vamos chamar a galera aí enquanto eu vou abrindo os arquivos aqui. Eu combinei entrar 8 horas, né? Aliás, 4 horas, né? São 4h15, aí demorei um pouquinho. Olá, Bruno. Olá, Edson. Opa, professora Litiane. Tudo bem? Fazer uma revisãozinha rápida aqui, porque hoje a gente não teve aula lá no IBMEC, tá? E era dia de aula. Show, pessoal. Esperar a galera entrar. Deixa eu botar aqui os dias das provas, né? Jeito empresarial. Aqui. Empresarial. Dia 16. Empresarial 2. Dia 11. E prática jurídica, prática simulada, né? 1. Tendo aula, teria aula hoje. A prova será, deixa eu ver aqui, dia 16, terça-feira que vem. Então, 16. Tudo bem, então? Olha, botei os dias das provas, tá? Confirme aí com os colegas se mantém essas datas aqui, tá? E hoje, a revisão é só das turmas de hoje, né? Que não tiveram aula em razão das chuvas, tá bom? Então, confirme aí essas datas. Empresarial 1, dia 16. Empresarial 2, dia 11. E prática simulada, dia 16. Tá? Bom, vamos por ordem, né? A primeira matéria que a gente teria hoje, a primeira turma, seria o primeiro tempo da manhã, seria de prática simulada, tá? Então, vou falar rapidinho aqui dos pontos de prática simulada, só um minuto. Tá? O tablet está apitando aqui. Eu não me preparei muito bem aqui para fazer a revisão, fazendo outras coisas aqui, acabei que não desliguei tudo que eu tinha que desligar. Nem o tablet e provavelmente nem o celular. Peraí. Pronto. Agora sim. Bom, pessoal de prática simulada, tá? O que tem de importante aí para a nossa prova? Primeira coisa é falar como vai ser a prova, tá? Então, na verdade, a gente teria uma peça hoje, a gente estudar registro de marca, né? Estudar, em regra, a propriedade industrial, a defesa do direito intelectual ligado à propriedade industrial, bem como o registro da marca e as ações, né, administrativas, medidas administrativas ou judiciais para cancelamento, anulação desse registro. Pois bem, a gente não estudou essa matéria, logo a nossa prova não contará com essa matéria, ok? Então, os alunos de prática 1, atenção, né, eu tinha combinado com vocês que a matéria seria até, né, a ação de cancelamento, anulação do registro da marca, junto ao NPI. Mas, como a gente não falou sobre a teoria, que seria na data de hoje, né, essa matéria não irá cair. Tá? Como a prova já foi entregue, eu redistribuo os pontos, tá ok? Então não se preocupe, ninguém vai ser prejudicado por essa questão da chuva e o impedimento das aulas, tá bom? Então, alunos de prática 1, por favor, comunique aos seus colegas que a matéria vai até a ação renovatória, tá bom? Então, nós estudamos a dissolução das sociedades
e a respectiva ação de dissolução parcial de sociedades, né? Dissolução parcial total de sociedades, limitadas ou anônimas, né? Depois, a ação de responsabilidade dos administradores e, por último, né, a ação renovatória de locação não residencial, tá? De estabelecimento empresarial, tá bom? Então, a matéria são só esses 3 pontos e a prova envolve questões discursivas, né, em resolução de casos concretos e questões conceituais, tá? Então, não tem elaboração de peça, ok? Não existe elaboração de peça nessa primeira prova, só na segunda, tá? A prova vai valer 8, tá? A gente já tinha falado, mas só para, né, confirmar com vocês, a prova vai valer 8, e os trabalhos entregues seriam os 4, valeriam, então, 2, tá? Como a gente teve uma peça que não vai poder ser entregue, eu já vou considerar meio ponto aí para toda a turma, tá? E mais 1,5 ponto de quem entregou as outras peças, tá bom? E a prova continua valendo 8, tá? Então, era isso. De prática 1, alguma dúvida? Né? De prática simulada, alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Cadê? E aí, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, hein? O som tá legal? Tá ok? Eu tô sem microfone, tá beleza, né? O Bruno falou aqui, cadê a gravata, né? Tô sem gravata também, né? Hoje não saí de casa, fiquei intocado aqui, beleza? E aí? Dúvidas? Não? Empresarial na parte de prática simulada, ok? Tá? Depois eu vou gravar, vou deixar gravado aqui o vídeo, aí vocês vão poder ver. Então, essa primeira parte, prática simulada, ok? Então, a gente falou do dia da prova, falou da matéria que vai cair, né? Lembrando, né, para os turistas, né? Se existir algum turista na sala, que eu acredito que não, mas se existir, todo o material está no Integris, ok? Então, é só entrar no Integris, tem lá como fazer uma peça, os pontos principais de cada disciplina, né, de cada área da disciplina que a gente estudou. Então, a gente estudou um pouquinho de direito societário, para falar de solução. Depois, a gente estudou responsabilidades dos administradores, tanto na sociedade limitada, nas sociedades contratuais, como na sociedade anônima. Tá? Então, estudar o 158, 159, os deveres de lealdade, né, essas questões que a gente estudou lá quanto à responsabilidade, né? Insider trading, né? O dever de informar, tá? O full disclosure. Então, para quem faltou essas aulas, né, de teoria, por favor, vejam, né? Todos vocês já passaram por empresarial, então acredito que é só revisitar a matéria e lembrando lá os pontos mais importantes que são ligados às ações, né? O nosso objetivo é tratar da ação, né, da propositura da ação, petição inicial, tá? E ligada aos sistemas, tá bom? Então, não deixem de observar lá no Integris, né, o material complementar, os modelos de peça, tá bom? Então, tem tudo no Integris, tá? Lembrando que não precisa chegar a estudar propriedade industrial, tá bom? Porque seria a aula de hoje, né? E como a gente não teve, eu não vou cobrar na prova, tá bom? E tem uma questão lá na prova sobre isso, mas a gente vai redistribuir os pontos, tá? Ninguém vai ser prejudicado por isso, não. Ok? Prática simulada, ok? De novo. Opa, valeu, Bruno, tá bom? Na prática simulada, se vai cair... Deixa eu ver a pergunta aqui, desculpa, deixa eu voltar. Eu fico sempre na dúvida, no Facebook ele dá uns vacilos, né? De vez em quando ele pula aqui as mensagens e tal. Por isso que eu prefiro o YouTube, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ok. Carol, né? Vão cair questões societárias. Carol, ligado à responsabilidade, né? E a saída de sócio, a expulsão de sócio, tá bom? Então, não vou pedir conceito básico de sociedade, nada disso. É ligado à ação. Todos os temas, né? Eles vão ser específicos ligados à ação de propositura que a gente estudou. Então, na verdade, a gente não estudou todas as ações possíveis, né? Estudou especificamente a ação de dissolução de sociedade, né? A dissolução parcial, acumulada com a apuração de haveres, tá bom? E a ação de responsabilidades dos administradores. Então, os temas
eles ficam nessas duas áreas, tá bom? Nada específico de societário, tipo de sociedade, espécie de sociedade, até porque isso faz parte da matéria que você já estudou na disciplina específica, né? Então, a gente vai focar bem aqui no tema, né, da propositura da ação, tá? Então, questões envolvendo ali os artigos 1083, né, 1031, 1078, 1080, 1081, que são os artigos que versam sobre a possibilidade de saída ou expulsão dos sócios nas sociedades contratuais, né? Também o artigo 159 do CPC, que fala da dissolução parcial, da ação de dissolução parcial, tá? E na lei da sociedade por ações, aquela possibilidade da dissolução, né, da saída de sócio, que se encontra lá no 136 e 137 da lei. Ok? Tá? Então, basicamente isso. É bem pouquinho essa parte de empresarial, tá? Não tem muito mistério. Tá? Matou, pessoal? Então, prática simulada, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa! Meu amigo Antônio Fleury, aí, um amigo, ex-aluno. Não fala quando você se formou, não, hein? Senão denuncia a nossa idade, né? Beleza? Tudo de bom, Antônio. Ah, Pedro Nicolas também está aí. Grande Pedro. Juliana. Beleza, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí. Aqui, em razão das chuvas, né? Tanto a Unigran Rio como o IBMEC não tiveram aula, mas hoje eu não lecionaria na Unigran Rio, só no IBMEC. Então, 3 turmas hoje não tiveram aula, né, em razão das chuvas. Tá? Amanhã, por enquanto, está tudo confirmado. Tá? Se iniciam as provas, eu não vi aqui nenhuma mensagem ainda da coordenação. Então, em princípio, eu acho que nas duas instituições, as provas, avaliações, né, estão mantidas para amanhã. Tá? Então, as turmas que não tiveram aula hoje comigo, em razão das chuvas, foram prática simulada, empresarial 1 e empresarial 2, tá? Que seria na parte da noite empresarial 2. Tá? Ok? E aí eu já fiz a revisão de prática jurídica, prática simulada 1. Show? É isso aí, Flori. Obrigado, Antônio. Dizendo que eu sou o maior tributarista do Brasil, tá vendo? Olha aí. Valeu, Antônio. Depois eu te dou aquela garrafa de uísque que eu tô te devendo, né? Tá certo. Olha só, pessoal. Então, vamos lá para empresarial 1. Empresarial 1, tá? Podem postar as dúvidas aqui, né? Eu vou falar, assim, da linha do tempo, do que a gente viu, né? E dos pontos principais aí, bem rapidamente, tá? Vejam, primeiramente a gente falou do histórico, né? Da evolução da teoria da empresa e, portanto, do direito empresarial. É claro que eu falei de moeda, nascimento do comércio, mas isso aí não vou cobrar na prova, não. Tá? A evolução histórica sempre é importante, né, da teoria da empresa. Tá? Então, tirando aquela parte de comércio, né, que é a parte histórica, né, falar de Hammurabi, moeda, aquele papo todo, o mais importante, na verdade, é a evolução histórica no sentido das teorias. Né? Então, teoria da empresa, hoje, né, e toda a evolução histórica, desde lá dos atos de comércio até chegar na teoria da empresa, tá bom? Então, isso é o mais importante. Então, falar da fase subjetiva, da fase objetiva, da subjetiva moderna, né? Então, isso é importante que vocês revejam, né? Claro que eu não peço data especificamente, né? Mas é importante que vocês observem lá a importância do Código Napoleão, né? Os códigos napoleônicos, tá? Quando entra a família imperial no Brasil, 1808, a importância disso, tá? Para o nosso regimento, tá? Do direito empresarial, o renascimento mercantil também é importante, né? Os pontos que a gente tratou, tudo isso está no slide, está no caderno de vocês, porque a gente falou bastante disso, tá? Ok? Então, essa é a primeira parte, aí, a parte introdutória da matéria. Depois nós falamos dos princípios inerentes a direito empresarial, tá ok? Então, livre iniciativa, né? Artigo 5º, artigo 170, deem uma olhada nesses pontos, né, naqueles princípios tácitos e expressos na Constituição, tá bom? Então, evidentemente, a livre iniciativa, a proteção da propriedade privada, a função social do capital e da sociedade, né, a não interferência do Estado na atividade econômica, né, a não intervenção, tá ok? A vedação de monopólio,
né, a proteção da livre concorrência, né, o equilíbrio no mercado. Então, dê uma olhada nesses princípios, tem lá vários slides referentes a isso. Né? Nós fizemos os links com os dispositivos e com a legislação positivada no ordenamento jurídico, que trata sobre isso. Tá? Então, não deixem de verificar, analisar, porque é sempre caível, né? Para bom entendedor, não é isso? Né? Sempre caível alguma coisa a respeito disso. Bom, depois disso, nós entramos no conceito de empresário. Então, a gente dedicou um bom tempo a isso sempre é muito importante, também muito caível, tá? Na prova. Então, o que é empresário, o que é atividade empresária, qual a diferença do conceito de ato comercial, né, para ato empresarial, tá bom? Então, as características do empresário, da atividade empresária, como, né, o empresário pode ser classificado, tá bom? Quer dizer, empresário regular, irregular, pessoa física, pessoa jurídica, tá bom? Então, deem atenção a essa parte aí do artigo 966, tá? Depois nós falamos daqueles que não são empresários, mesmo que praticam atividades econômicas, parágrafo único do 966. Então, é importante também observar os exemplos que a gente deu, né? Aquele exemplo da evolução dos médicos, uma clínica, o Copador é uma empresa, não é? Porque o Siqueira Castro, né, o escritório de advocacia, que tem lá 4 milhões de ações, né? 400 mil ações, 4 milhões não, é muito, né? 400 mil ações e tantos mil advogados, né, estagiários, não é considerado uma empresa, né, para o conceito, né, positivo, tá bom? Do direito positivo. Então, vejam isso, né? Lembra daqueles exemplos que a gente deu, né, dos atuais precedentes, né, na justiça, tanto daqui do Rio como de outros estados também, considerando a aplicação da lei de recuperação a atividades civis, né, simples. Tá? Então, aí, mudando um pouco o panorama, né, ou criando uma nova teoria. Tá? Então, vejam essa nova corrente aí que foi mencionada, quanto a esse aspecto de quem pode ou não ser empresário e quem vai ter benesses da legislação empresarial aplicada ao seu caso concreto. Tá? Bom, depois disso, nós falamos dos capazes, impedidos, né? Então, falamos daqueles que não podem ser empresários, tá? Observe aí, muito importante, a capacidade para ser empresário, né? Aquelas pegadinhas que nós temos exercícios, né? Vários exercícios de concurso, né? Concurso para juiz, procurador, defensor. Então, vocês têm tudo isso no Integris, tá bom? Então, revejam os questionários, todos com gabarito, né? A gente discutiu em sala todas as questões, item a item, ainda tem gabarito. Então, não tem mistério. Tá? Mostrando para vocês como é que isso pode ser exigido numa avaliação, tá? Então, simulação tem várias lá de questões, tá bom? Então, vejam isso, né? Dando importância aí justamente ao artigo 966, 967, 968, 969, 970, 71, 72, 73, né? Que são artigos que falam, até o 974, né? Também é muito importante, que fala aí do incapaz da capacidade, tá bom? Então, isso aí tem que estar. Vocês vão ter direito à consulta, né? Lembrando bem, tá? Eu acabei não falando para a prática, né? Na prova, tanto de prática simulada como de empresarial 1 e 2, pode consultar a legislação, tá? Sem comentário, né? A legislação não comentada, tá bom? Ok? Então, é importante vocês já lerem, ficharem lá os artigos para facilitar na hora de fazer a prova. Ok? Deixa eu dar uma paradinha aqui, ver se tem mais alguma pergunta sobre esses primeiros temas. Deixa eu responder aqui, ó. Maria Letícia, ficará assim, tá? Vou deixar salvo aqui, eu estou fazendo rapidinho, justamente para não ficar muito grande o arquivo, né? E deixar salvo. De repente, eu até edito ele, vou ver se consigo fazer. Eu estou fazendo direto do PC, e aí eu vou tentar cortar ele aqui, deixar, fazer 3 vídeos, um para cada turma, mas de repente não dá. Vou deixar salvo ele inteiro, né? Se eu conseguir repartir, eu reparto o vídeo, tá? Respondido então, Maria Cecília. Carol, não cai PI. Isso, não cai PI, tá? Estou perguntando aqui se não cai PI na prova de prática da turma da manhã, né? Não, calma, Carol, agora você me pegou. Porque eu tenho 2 turmas de prática, né? Eu estou me referindo à turma de prática de terça-feira, tá? A turma de prática de sexta-feira, a gente fez a peça, né? Eu mostrei para vocês as peças e falamos da parte teórica, tá? Então, Carol, se você é da turma de sexta-feira de manhã de prática, cai sim propriedade industrial, tá bom? Agora, se você é da minha turma de terça-feira, né, de hoje, que teria aula hoje comigo,
como eu não falei dessa parte da matéria, a sua prova não terá, tá bom? Então, alerta aí, né? Alerta os colegas, tá? Vão assistir o vídeo, não cai. Calma. Quem fez prática na sexta-feira, na turma de sexta-feira, vai cair a propriedade industrial, normalmente, né? Porque a gente teve aula, ok? Inclusive, tem que trazer a peça para mim no dia da prova, né? A gente combinou assim, trazer a peça de anulatória, de registro de marca, no dia da prova de sexta-feira, tá? A turma de sexta-feira é agora, né? É dia 12, tá? Isso? Dia 12. Dia 12 aqui. Vou ver aqui na minha cola. A prova vai ser dia 12, né? Então, quem vai fazer prova no dia 12 de prática 1 tem que levar a peça de propriedade industrial e vai cair na prova de propriedade industrial. Agora, Carol, se você é da turma de hoje, não, tá? Não precisa nem estudar e nem fazer a peça, tá bom? Não vai ter prejuízo depois da prova, né? Na vista, a gente fala de propriedade industrial, a gente elabora a peça conjuntamente, né? Vocês não vão perder esse conteúdo, não. Só não vou exigir na prova, né? Não deu para a gente falar. Falou, Maria. Tá atendido, né? Tá bom, ô Carol? Então, vê se tá ok, se concorda aí com o que eu falei, né? Que tá certinho, para a gente seguir, tá bom? Então, bom, aí continuando, empresarial 1, depois que nós falamos da capacidade, né, nós falamos de empresário casado, né, quais seriam as características aí do empresário casado, né, evidentemente aí ligado à pessoa física, né, o empresário pessoa física, tá? Então observem isso também, tá bom? São os artigos que versam sobre isso, principalmente o 977, né, que tem aquela pegadinha, né, o 977, 978, 979, que versam justamente sobre algumas questões bem específicas, né, da disposição dos bens do empresário casado, tá bom? Se o empresário casado pode ou não constituir sociedade com seu companheiro, tá? Então, notem aí essa parte também, muito importante, tá? Bom, depois nós falamos de Eireli, né? Eireli, eu acho que eu nem vou pedir na prova, salvo engano, eu nem coloquei especificamente uma questão de Eireli, estudem, né? Mas porque o trabalho foi já sobre Eireli, né? Então, se cair na prova, vai cair uma perguntinha que vocês com certeza vão gabaritar. Assim espero, né? Quem fez o trabalho está sabendo tudo de Eireli, né? Então, estudem Eireli, evidente, mas dê mais importância às configurações de pessoa jurídica, pessoa empresário, né? Sociedade, tá bom? Sociedade personificada, sociedade não personificada, desconsideração da personalidade jurídica, né? A gente tocou aí quando falou da personificação, tá? Então é interessante que vocês relembrem, né? Que vocês já falaram de desconsideração lá em direito civil, e agora tem tudo a ver quando a gente fala de sociedade personificada, né? Então, a sociedade personificada, evidentemente, tem desconsideração. A sociedade despersonificada, por óbvio, se não existe pessoa jurídica, não existe desconsideração, tá? Então, lembre-se lá do artigo 50, né, artigo 28 do CDC, 50 do Código Civil, 28 do CDC, 4º da Lei Ambiental, né, 135 do CTN, artigo 3º da CLT. Então, a gente tem vários dispositivos que versam de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, né, quando ela tiver a personalidade. Então, lembre-se desses artigos. É claro que eu não vou pedir nada específico, né? Até porque isso faz parte de outra disciplina que vocês já viram, mas, na verdade, quando a gente fala de sociedade personificada, né, é muito importante fazer essa separação patrimonial e ver o risco que tem o sócio de responder pelos danos causados, tá bom? Então, a matéria de empresarial 1 vai até o 977, né? Até o 977, tá bom? 997, desculpa, 997, né? Que é o contrato social da sociedade simples, tá? Então, a matéria vai até aí, tá bom? Dúvida de empresarial 1? E aí, pessoal? Dúvida de empresarial 1? Não? Posso seguir para empresarial 2? Deixa eu ver aqui. E aí, dúvidas?
Sem dúvidas? Beleza? Posso seguir, então? Empresária 1, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Postem aqui, hein? Eu vejo aqui, então. Daqui a pouco eu vejo de novo, tá bom? Se tiver alguma dúvida da matéria, tá? Aí, lembrando, todo o material está no portal, né? Todos os exercícios estão no portal, tá? Como eu fiz no portal para facilitar, eu botei ou em material geral, tá? Ou em fórum, beleza? Então, lá no Integris, você vai em fórum, você vai encontrar os questionários, né, de concurso público, questões de concurso resolvidas e tal, né? Perguntas atuais sobre temas atuais, manchete de jornal, também está tudo lá no fórum, tá? O material, trecho de livro, né, eu deixei no material geral, tá? Junto com todas as aulas, o data show das aulas, né, os slides, estão todos lá no material geral. Em cada aula, né, no Integris a gente separa por aula, em cada aula eu decidi só colocar nas aulas iniciais, né? Então, só nas 2, 3 primeiras aulas vocês vão encontrar lá vídeos, links de vídeos do YouTube interessantes, tá? Então, mas isso só nas 3, acho que as 3 primeiras aulas só, tá? Depois todo o material eu concentrei em material geral, né, na primeira página do Integris e nos fóruns, tá? Então, podem até postar dúvidas lá, resolvendo as questões, né? Utilizem o Integris, né? Coloquem as dúvidas por lá, que assim a gente interage por lá também e a resposta fica ali para todos, né? Da turma. Ok? Então, frisando isso, vale para todas, tá? O material está todo no Integris. Não tem nada que esteja fora, não. Tá bom? Deixa eu ver aqui, a Maria Letícia está perguntando se a Ereli, então, vai ter alguma superficial. É isso. Na verdade, a Ereli, vocês já fizeram o trabalho, né? É claro que, como eu faço várias questões, né, elas podem tocar alguma coisa de Ereli, né, no sentido de qual a diferença entre a Ereli e uma sociedade simples, né, uma sociedade empresária, uma sociedade personificada ou não personificada, tá? Mas perguntas mais profundas de Ereli não, porque a gente fez bastante coisa, ainda fez o trabalho sobre Ereli, né? Tem tanta coisa para perguntar, então eu preferi carrear as perguntas para uma outra seara, né? Não ficar mais na Ereli, tá bom? Então, Ereli, realmente, estudem, eu acho que vocês estão muito bem em Ereli. A gente falou de todos os assuntos mais atuais, né? Mudança do DREI, né? A possibilidade da Ereli ser constituída por pessoa jurídica, tá? Então, acho que vocês estão bem tranquilos em Ereli, né? Então, com certeza, se cair qualquer questão da Ereli, vocês vão gabaritar, tá? Acredito. Tranquilo? Tá? Isso. Pode consultar o VAD, né? O VAD-MECO, né? Para os íntimos VAD, né? Pode consultar o VAD, sim, Maria. Tá bom? Maria Letícia está perguntando aqui se pode consultar. Pode, sim. Pode consultar a legislação, tá? Pode imprimir também. A legislação impressa pode ser consultada, né? Até para quem não tiver, eu acredito que todo mundo tem acesso ao VAD-MECO impresso, né? Físico. E aí pode consultar tranquilamente. E também, se por acaso você quiser levar os enunciados, por exemplo, né, e o seu VAD-MECO não possuiu os enunciados, tá? Pode imprimir, tá? Você tem até os slides, né? Lógico, os slides que só tem os enunciados, né? Eu tive esse cuidado de deixar slides só com os enunciados, tá bom? E aí você pode imprimir os slides com os enunciados para levar para a prova, ou baixar no site do STJ. Eu mostrei para vocês, né? Do Conselho Nacional de Justiça. Eu mostrei lá o caminho para vocês na sala de aula, mas qualquer dúvida, fala aqui comigo. Mas é fácil, dá uma googada, coloca lá enunciado da jornada de direito civil, direito empresarial, pega os slides e vê quais enunciados que eu mencionei lá para vocês, tá? Não tem nenhum slide, não tem nenhum enunciado que não esteja no slide, né? Referente à matéria, tá? Então, todos os enunciados atuais estão mencionados nos slides. Então, você estudando, naturalmente você vai ter o contato ali com os números dos enunciados e vai poder baixar, tá? Os enunciados, imprimi-los e levar para a prova, tá bom? Tá? Aí fica a critério. Como eu falei, os enunciados podem ajudar
né? A prova não é baseada em enunciados, mas o enunciado tem uma interpretação do artigo que pode ajudar você para a resolução de alguma questão, tá bom? Não é necessário, não vejo grande relevância em levar o enunciado, não, mas quem quiser, quem se sentir mais seguro com o enunciado, pode imprimir e levar, tá bom? Zero de problema. Falou, Maria Letícia. Valeu, então, tá bom? Eu quero agradecer as perguntas aí. Bom, vamos agora para Empresarial 2, né? A alegria dos alunos que vão estudar, né, comigo 6 meses de sociedade anônima, né? Então, quem está lá comigo de noite, né, a turma lá de Guerreiros, estudando Lei 6.404. Então, vamos começar por aí, né? O que levar para a prova, tá? Basicamente, a Lei 6.404 pode levar a 6.385 também, né? Quem não tiver no VADMECOM, né? Acredito que o VADMECOM vai ter, ou aquele código comercial 4 em 1, 3 em 1, né? Todos eles têm, tá? Alguns VADMECONs, o compacto, por exemplo, né? A gente sabe que algumas editoras não colocam a Lei 6.385, só botam 6.404, né? 6.404 acho que tem em todos, né? Nunca tive notícia de não existir um VADMECOM compacto, tá? Mas, basicamente, a gente vai usar só essas duas normas, tá bom? Código Civil tem pouca coisa pra gente, mas se você quiser levar um VADMECOM, você vai ter lá à mão o Código Civil também, tá bom? Então, quanto ao material, é isso, né? Lei 6.404 e Lei 6.385, tá bom? Não precisa levar a norma da CVM, tá? IN 400, 368, nada disso, tá? 363, nada disso, tá? 544, nada, esquece. Não precisa levar instrução da CVM, não, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar com a lei e com o que a gente conversou lá de teoria na aula, tá? Bom, de Empresarial 2, é evidente que eu não vou ficar cobrando a parte histórica, né, de SA, como começou, como surgiu, mas, como a gente conversou, a noção é importante, né? Eu sempre peço para vocês lerem a exposição de motivos da lei, né? Eu acho que a exposição de motivos ela traça ali o histórico, né, das razões que levaram à criação e elaboração dos dispositivos da lei. Então, isso está disponível para vocês lá no Integris, na exposição de motivos. Eu sugiro que vocês estudem os artigos que a gente mencionou e vejam, né, na exposição de motivos, achem na exposição de motivos qual foi a razão daquele artigo. Muito fácil, né? Muito tranquilo de fazer isso. Tá? Aí fica mais fácil para vocês. Bom, a gente vai estudar do artigo 1º, eu acredito, até, né, a parte de objeto social. Tá? Então, a gente viu a constituição da SA de capital aberto ou fechado, características, responsabilidade dos sócios, né? Falamos de valores mobiliários, muito importante, né? Sempre caível aí os valores mobiliários, tá? Falamos da diferença de Bovespa, né, que é a B3, para a CVM, na natureza jurídica da CVM, né? E terminamos falando de objeto social, a sua relevância, a importância, né, dos direitos garantidos ao sócio que discorda de uma alteração do objeto social, tá? Então, de SA, a gente tem, na verdade, pouca matéria, né? De SA, salvo engano, a gente foi até o slide 71, não é isso? Deixa eu ver aqui. Até o questionário do slide 71, tá? Então, para quem está com o slide aí na mão, né, e gosta de estudar ali pelo slide, que eu sugiro que siga pelo menos o roteiro do slide, né, vai até o slide 71, tá? Não ultrapasse isso não, porque a matéria vai até aí, tá? Então, eu vou dar aqui um overview rapidinho do que nós falamos, né, aí por tópico, bem rapidinho aqui, só colocar... bibliografia, né, uma coisa que em societário é relevante, porque existe aí um probleminha na bibliografia, né? Bom, continua sendo o Fábio Tavares Borba, tá? É claro que tem Rubem Requião, Mamed, né? O próprio Sérgio Campinho, né? Ele já tem um livro só de sociedade anônima, então também, né? Só que é novo, né? Não está aqui na bibliografia,
indicado o livro dele especificamente, mas é um livro que é recomendado. Eu vou conversar com os demais professores de empresarial, né, para que nos próximos semestres a gente possa pensar aí na inclusão do professor Sérgio Campos na biografia, né, já que ele tem um livro só de sociedade anônima, que é sempre interessante, né? Porque os que têm só de sociedade anônima continuam sendo aqueles tradicionais, tá? Tá bom? Então, qualquer dúvida de bibliografia é só falar comigo. Eu indiquei vários links no slide 11. No slide 11, eu cito para vocês vários links que vocês podem pesquisar material sobre direito societário. Né? Quem é meu aluno lá em sala de aula, eu ensinei um macetinho para vocês como achar alguns textos muito legais em PDF no Google. Né? Então, quem assistiu a aula já sabe qual é que procura, correto? Tá? É só botar o nome do autor, PDF, e você vai ter lá, voa lá, um resumão de societário, um resumão de direito empresarial, tá bom? Bom, deixa eu falar aqui para vocês mais ou menos o que a gente viu. A gente começou do artigo 1º, aí, é claro, a gente viu a evolução da sociedade empresária, né, SA, tá? Depois a gente foi para o artigo 4º, né? Falou de OPA, de fechamento de capital, registro na CVM, tá bom? Então, tudo isso é importante, tá? Questionário da página 27, muito importante. Todos os questionários, né, são importantes, tá? Vocês têm as respostas aí. Se agora, aqui ao vivo, tiver alguma dúvida quanto a algum questionário, fale, tá bom? Que aí eu respondo por aqui já, beleza? Você pode deixar para depois, evidente, né? Quando assistir o vídeo, você bota aí, quem não estiver assistindo o vídeo agora. Mas é muito importante que você pegue a resolução das questões que a gente fez em sala, tá? É um bom caminho para estudar para a prova, tá bom? Depois nós falamos de valores mobiliários, tá? Slide 29, aí a gente vai para a lei 6.285, né? A gente fala de valores mobiliários, tá? Ações, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição, commercial paper, BDR, ADR, units, bonds, ok? Todos os valores mobiliários nós mencionamos, então dê uma olhada nisso, tá? Dando um foco especial para as ações, espécies de ações, possibilidade de divisão em classes ou não, tá? As preferências preferenciais, artigo 17, parágrafo 7º, que fala da Golden Share, beleza? Lembrar o que é Free Float, tá? Então, são os pontos aí que vocês devem se concentrar, e ação sempre muito caível, ok? Para quem entende, né? Quando eu falo muito caível, já sabe, né? Ok? Não pode deixar, né? Pode deixar de estudar. Deixa eu ver aqui. Aí a gente foi até do artigo 11 até o 45 da Lei das Sociedades por Ações, né? E do 1º ao 4º da Lei 6.385, tá? Estou vendo aqui o questionário da 42, também muito importante, do slide 42, né? Aí o resto tudo valores mobiliários. Aí nós falamos, então, do 46 ao 79 da Lei das Sociedades por Ações, né? Nessa parte que a gente fechou o valor mobiliário. Show? Pessoal, esses artigos estão todos lá no slide, né? Só aqui, por exemplo, eu entro no slide 53, aí tem lá o que estudar. Aí tem os artigos tais ao artigo tal. Então, não tem mistério, né? Não pegou aqui no vídeo, mas é só abrir o slide que você vai ver lá, tá bom? Aí o questionário da 54, muito importante. Aí vamos para o mercado de valores imobiliários, onde a gente faz aquela diferença do mercado de balcão, mercado organizado, a bolsa em si, né, o que é mercado primário, mercado secundário, o que é uma oferta fechada, uma oferta para mercado qualificado, né, grandes investidores, acima de R$ 1 milhão investido na Bovespa, em valor imobiliário, tá? Tudo isso está no slide, beleza? Aí matamos, questionário da página 61, também muito importante. E aí entramos no objeto social. Aí o objeto social, nós vamos falar aqui bastante coisa, né? A importância do objeto, como o objeto pode definir um tipo de sociedade denominado no mercado, por exemplo, trading company, SPE, sociedade de propósito específico, holding, tá? Então, vê lá holding pura, holding mista, holding originária, holding derivada,
Mas vejo que é pouca matéria, né? As vedações do objeto social, né? Lembre lá a questão dos dispositivos condicionais que impedem, né, que o estrangeiro seja sócio de alguns tipos de sociedade cujo objeto é, de certa forma, protegido pelo interesse nacional. Né? Lembre-se também da controvérsia das empresas aéreas, né? O governo, até um determinado momento, aí, os governos, né? No passado de vários governos, sempre teve uma vedação clara na nossa legislação quanto à participação do estrangeiro dentro de sociedades de transporte aéreo, e aí, com a crise, flexibilizaram, né? E hoje é possível, a medida provisória, mas está aí para ser aprovada, tá? E aí vejam que interesse de manter, né, a sociedade, né, a sociedade empresária, vai prevalecer sobre aquele interesse, vamos dizer assim, do aspecto nacional, né, de território ou de algum temor, né, de dar uma operação como transporte aéreo para um estrangeiro operar dentro do território nacional. Né? Quer dizer, isso foi flexibilizado. Um exemplo é a questão da permissão de estrangeiros participarem de sociedades de transporte aéreo. Tá? Então, a gente comentou isso em sala, né, conversou, beleza? Então, é um ponto aí importante. Tá? Objeto, a questão da RUJ, eu já falei, né? Prestar atenção nisso. E fazer o questionário da 71. Vejam, a matéria é pouca, mas, como vocês sabem, a lei das sociedades por ações é uma lei especial. Né? Então, leiam a lei, leiam os artigos grifados no slide, né, para que vocês consigam, na hora da prova, achar o dispositivo. Né? Porque a prova ela sempre vai ter a pergunta e pedindo que você fundamente com os dispositivos pertinentes. Tá bom? Então, para ganhar o ponto todo da prova, tem que mencionar o dispositivo. Ok, pessoal? Bom, aí matamos, então, direito empresarial 2, né? Vou abrir aqui para as perguntas, né? Vou ler as perguntas, na verdade, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Dominique está perguntando aqui sobre ações de fruição. Boa, Dominique. Essa dúvida é muito constante, até porque a maioria dos autores, né, eles não dedicam muito assim, da bibliografia a definição, né, dessa espécie de ação. Né? Os livros operacionais, vamos dizer assim, né, os manuais operacionais da Bovespa, do mercado em si, né, a própria CVM não fala dessas ações porque elas não são negociadas no mercado. Né? Então, você só vê textos técnicos, né, vamos dizer assim, operacionais, melhor dizendo, né, falando sobre ações preferenciais e ações ordinárias. Né? E ação de fruição não aparece. Bom, então, a ação de fruição está lá no 44 da lei, né? E a ação de fruição ela seria uma terceira espécie, né, que só surgiria em razão da amortização total de uma ação ordinária preferencial. Então, até se explica um pouco porque os autores não falam muito dela, né? Porque, na verdade, ela é um terceiro gênero que nasce, né, da transmutação de uma ação ordinária em fruição ou preferencial em ação de fruição. Tá? Então, em síntese, você vai poder conferir lá no 44 da Lei da Sociedade por Ações, né? É que quando há possibilidade, que o Estatuto preveja, evidentemente, a possibilidade que o acionista ele frua a sua ação, isso é, amortize, né, a integralidade da sua ação, traduzindo mais, né? O que é amortizar, fruir, como assim? Na verdade, a amortização é quando ele resgata o valor integral da ação investida. Né? Então, imagine que eu comprei uma ação por R$1.000, puxo um balanço especial, minhas ações estão valendo R$2.000, e lá no estatuto tem a possibilidade de, em determinadas condições, imagina, você é que é acionista há mais de 5 anos, você poderá amortizar a integralidade das suas ações. Se tivesse no estatuto, eu vou lá, requeiro, né, e recebo o percentual referente ao patrimônio líquido da sociedade a tempo presente pelo quantitativo das minhas ações. Então, minhas ações valiam 1.000 quando eu comprei, puxei o balanço especial depois de 5 anos, deu lá que minhas ações valeriam patrimonialmente R$2.000, e aí a sociedade possui essa possibilidade no estatuto que eu possa sacar o meu dinheiro. Né? Então, eu transformaria minhas ações
em ações apenas de fruição, tá? Por quê? Eu não teria mais o direito de participar do rateio do acervo final líquido. Olha só, muito tranquilo. A sociedade vai continuar existindo. Eu estou lá há 5 anos. Aí tem no estatuto que eu posso, né, amortizar totalmente minhas ações. Quer dizer isso? Eu vou puxar um balanço, ver o patrimônio total da minha companhia naquele tempo, dividir pelo número de ações. Se eu tinha lá 1.000 ações que valiam R$ 1.000, agora essas 1.000 ações valem R$ 2.000, eu recebo R$ 2.000. Então, vejam, eu já recebi, a tempo presente, o valor que me caberia se a sociedade tivesse acabado. Só que a sociedade não acabou, ela continuou. Tá? Por isso que é uma ação, né, de fruição, porque eu continuo gozando de todos os direitos daquela ação originária que eu tinha, preferencialista ou ordinarista. Contudo, quando a sociedade efetivamente for dissolvida, eu não poderei participar da partilha do acervo final líquido. Tá? É claro que tem pegadinha, né? Não é tão simples assim. Por quê? Eu posso participar da partilha do acervo final líquido da sociedade caso os demais sócios tenham recebido a mesma coisa que eu recebi, corrigido monetariamente por um índice oficial. Então, se eu recebi em 2010, vamos dizer assim, né? Em 2010 eu recebi 2.000, amortizei minhas ações. Fiquei lá com as minhas 1.000 ações, e a sociedade, só em 2019, ela veio de ser dissolvida por uma questão de mercado. Os sócios, inclusive eu, né, que posso votar, vou participar de uma assembleia, a gente decide dissolvê-la realmente, faz, então, puxa um balanço especial de dissolução, paga os credores, né, pagando todos os credores, vai sobrar o acervo final líquido, né, que pode ser por um processo de falência, que seria o contencioso, né, ou por um processo de solução amigável judicial. Tá? Sobrando esse acervo final líquido, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer uma conta. Ó, os demais sócios que não amortizaram suas ações, portanto, não possuem ações de fruição, eles receberam R$ 2.000 corrigindo monetariamente? Aí eu vejo qual foi o índice incidente entre 2010, né, que foi o caso, até 2019, né? Qual foi o índice IPCA, IPCE, né? Aí a gente pode usar um índice já previsto no próprio estatuto, né, em caso de fruição, e aí se aplica esse índice aos meus R$ 2.000. E aí imagine que esse índice aplicado a R$ 2.000 deu R$ 4.000. O que eu tenho que observar? Os outros sócios todos receberam até R$ 4.000. Se receberam até R$ 4.000, eu não posso participar do rateio, porque eu já dissolvi, né, antecipadamente, né, e recebi minha parte. Né? Então, fiz uma abstração lá no passado e recebi a parte equivalente. Meus sócios estão recebendo a mesma coisa que eu recebi lá no passado, só que hoje corrigido. Ok? Agora, se meus sócios, né, nesse exemplo, receberem R$ 10.000, opa, se eles receberem R$ 10.000, eu vou ver que o que eu recebi lá, os R$ 2.000 que eu recebi em 2010, né, está quem, mesmo corrigindo, daria R$ 4.000. Então, na verdade, eu teria direito a participar de mais R$ 6.000. Tranquilo? Né? Então, eu teria direito a participar da parcela do rateio que me cabe, corrigindo monetariamente o valor que eu recebi originalmente. Ok? Tranquilo? Essa ação, pelo visto, é maravilhosa, né? Que acionista não gostaria de participar de uma sociedade que tem isso no seu estatuto, né? No dia que ele não tiver mais afim, ele vai lá e pede dinheiro dele de volta, continua votando, continua participando da sociedade com todos os seus direitos. Ele só perde na verdade ele não perde, né? Ele oferiu antes, né, o direito de participar do rateio final líquido, tá? Do acervo da sociedade, depois de pagar os credores. Beleza? Isso é ação de fruição, assim, bem sucintamente, tá? Mas isso tudo está na lei, está no slide também, né, comentando um pouquinho, mas eu me reporto muito ao artigo. O artigo, como a gente conversa em sala, a lei da sociedade por ações é uma lei muito minuciosa, né? Então, ela está muito bem explicada. Pouco a gente encontra uma doutrina falando de ação de fruição, porque realmente é uma raridade, né, no mercado, né? Raríssimo você ver um estatuto que preveja a ação de fruição. Show? Mas é importante para estudar, tá bom? Então, respondi a Dominique. Beleza? Opa, a Dominique tem outra dúvida aqui. Pessoal, postem as dúvidas, tá? Sim, perfeito. O Dominique está perguntando aqui se eu posso esclarecer a dúvida quanto à controvérsia de sociedade anônima ser sempre uma sociedade de capital. Bom, isso é bem interessante, né? Está naquela parte inicial das aulas, onde a gente descreve
volta um pouquinho empresarial 1, né? Aquela divisão das sociedades quanto ao vínculo pessoal entre os sócios, onde a doutrina classicamente divide entre sociedade de capital e sociedade de pessoas. Sociedade de pessoas sendo aquelas que há, né, o affect societatis, o intuito persona, de forma preponderante, enquanto a sociedade de capital, embora exista affect societatis, né, o intuito persona ele fica um pouco de lado em razão da preponderância do valor investido, né, a importância do investidor. E isso tem várias características. Por exemplo, na sociedade anônima, você não precisa pedir permissão para sair da sociedade, né? Você simplesmente sai da sociedade quando você quiser, vendendo para quem você quiser, sem ter que ter de ofertar, melhor dizendo, né, o direito de preferência para o seu acionista, né, o seu sócio. Okay? Enquanto na sociedade limitada, como existe o intuito persona, né, a necessidade de você primeiro ofertar, né, ao seu sócio atual a possibilidade de ele adquirir suas ações, no caso cotas, né, e caso ele não querendo, aí sim você pode procurar um comprador para suas cotas. Tá? Isso na sociedade anônima a gente ainda não viu, a gente vai ver isso melhor. A gente até pode fazer esse tipo de cláusula, né, através de um acordo de acionista, mas, em princípio, né, até onde a gente viu, as sociedades anônimas, elas permanecem com essa característica de serem de capital, tá? Lembrando que a jurisprudência do STJ caracteriza que as sociedades, quando são sociedades de capital fechado, com um número constante de sócios, né, estável de sócios, sem mutação de sócios, tá? E durante algum tempo, né, ou até alguns, né, defendem com vedação de saída, ou obstáculos, né, já que vedação não pode ter, mas obstáculos à saída ou entrada de novos sócios, seriam sociedades familiares, né? E, nesse sentido, o STJ entende que SA familiar é uma sociedade que prepondera o interesse do vínculo pessoal entre os sócios, portanto, seria a sociedade anônima de pessoas, tá? Mas isso é uma construção da jurisprudência que visava especificamente a possibilidade da dissolução parcial através de uma ação de dissolução parcial de sociedade, né? Que continua valendo, evidentemente, só que o artigo 966, desculpa, 966 não, 599, né? Beleza? 599, 599 do Código de Processo Civil, ele estabeleceu a possibilidade, no seu parágrafo 2º, da dissolução da sociedade anônima, tá? E veja que o artigo ele não fez nenhuma menção a SA familiar ou SA de pessoas. Simplesmente é o seguinte: olha, sociedade anônima, tá? Onde os sócios observam que não é possível cumprir o seu objeto social, né? Não é possível exercer a atividade econômica de forma satisfatória, né? Podem pedir, né, a dissolução parcial da sociedade, colocando aí apenas como requisito, né, que pelo menos 5%, né, que esse sócio que pleiteie, né, a dissolução, ou sócios, né, no conjunto, tenham pelo menos 5% do capital social. Então, o CPC, de certa forma, criou uma nova linha, né, para você poder caracterizar como sociedade de pessoas, né? Então, vejam, exigiu para dissolução parcial que seja sociedade SA fechada, que não esteja cumprindo o seu objeto social, e que sócios ou um sócio que pelo menos possua 5% queira pedir a dissolução parcial. Ok? Não falou nada sobre se tem intuito persona, se não tem intuito persona. Então, a gente hoje vive aí um impasse, né? A gente não sabe como vai caminhar a jurisprudência, então continua valendo aquela jurisprudência do STJ, onde sociedade de pessoas pode sim ser dissolvida, embora na lei da sociedade por ações não exista dissolução, né, parcial da sociedade, porque você não pode pedir para o seu dinheiro de volta, né, em regra. Tá? A gente sabe que tem exceção no 136 e 137, né, mas isso é outra questão. Mas para a ação ser analisada pelo Poder Judiciário, hoje você tem critérios objetivos. Tá? Critérios objetivos. Tá? O que é certo, e aí não há dúvida, é que se ela é de capital aberto, né, em princípio não há como você falar que ela é de pessoas. Tá? Em princípio. É claro que eu posso elaborar uma questão teórica, né? Imagine que eu peço registro na CVM, eu sou sócio só com meu irmão, a gente tem um registro de companhia aberta, mas a gente nunca emitiu ações no mercado,
e a gente está há 30 anos lá, só eu e meu irmão como sócio de uma sociedade que, embora tenha um registro de companhia aberta, nunca emitiu ações no mercado. Eu posso dizer que essa sociedade, embora seja uma sociedade SA de capital aberto, ela é de pessoas? Sim, né? Teoricamente, sim. Tá? Então, são casos que têm que ser analisados na prática, mas, em regra geral, companhia aberta, ela fica fora completamente dessa possibilidade de ser considerada uma sociedade de pessoas. Já a fechada, a gente vai ter duas possibilidades. Uma primeira corrente, seguir o STJ, como antigamente, né, até hoje, vamos dizer assim, que basta que você caracterize aquela sociedade com uma frequência entre os sócios, uma permanência entre os sócios, alguma limitação na saída de sócios, né, e que isso tenha algum tempo, algum lapso temporal. Aí seria uma sociedade familiar, uma sociedade de pessoas. Tá? Ou você caracterizaria que, independentemente de obstáculo para a saída, independentemente de uma constância do quadro acionário, bastaria que ela seja fechada, que não cumpra o seu objeto social e que 5% no mínimo queira dissolvê-la. E aí você teria essa possibilidade de solução parcial aplicada a uma SA que, por sua vez, deveria ser de pessoas. Tá? É claro que essa controvérsia vai continuar existindo, porque muitos vão falar, olha, o CPC ele criou uma possibilidade de solução de sociedade, independentemente de ser de pessoa ou de capital, pode ser dissolvido. Como a distinção de pessoa, ou sociedade de pessoa e de capital é uma definição doutrinária, né, me parece que essa terceira via é bem plausível. Né? Quer dizer, independente da sociedade ser de pessoas e de capital, a SA, ela, se for fechada, poderá ser dissolvida, bastando que 5% do seu capital social queira isso. Ok? Bom, mas essa questão é importante porque a gente pode ter aquela questão lá ligada ao artigo 977, né? Se eu digo para você que marido e mulher separado pelo regime da separação do regime de bens, né, da separação obrigatória, podem constituir uma SA. Né? Pode ou não pode constituir uma SA? Bom, se a gente for pela primeira corrente, né, que é a sociedade fechada, intuito persona, ela é uma sociedade de pessoas, esse artigo se aplicaria a SA. Né? Se eu entender que SA é sempre de capital, né, esse artigo não se aplicaria a uma sociedade que tem um marido e mulher, porque isso seria só para sociedades contratuais. Né? Então, aí está a importância, né, de pegar essa teoria, né, que é uma questão puramente doutrinária, e observar como aplicá-la na prática. Né? Então, na vida, ali no dia a dia, você pode se deparar em situações onde você quer aplicar um dispositivo onde ele fala, por exemplo, que se aplica aos contratos das sociedades. Né? E aí você fica, bom, peraí, SA não é contratual, ela é institucional, então aplico ou não aplico. Tá? Então, seria mais para essa questão. Ok? Então, é uma questão puramente doutrinária, hoje. Né? Ok? O CPC, ele, de certa forma, jogou uma definição que vai, né, suprir esse debate. Tá bom? Bom, acho que foi, né, Dominique? Ah, beleza. Leonardo, o Leonardo está perguntando aqui a diferença entre units e bonds, né? Bom, as units são certificado de ações, tá? Units, certificado de ações. Então, o que a gente viu é que é um nome, né, moderno aí que o pessoal usa para vender combo de títulos, né? Eu falei certificado de ações, mas certificado de valores imobiliários, né? Porque não precisa ser só ações, né? Ok, pode ser. Eu posso ter uma units que eu mesclo, né, dentro do pacote da units, ações preferenciais, ações ordinárias e, por exemplo, BDRs ou ADRs. Né? Então, eu posso ter vários valores mobiliários inseridos na Units. Então, a Units é uma forma de venda casada, né, permitida, né, onde eu vendo um pacote de valores mobiliários. Né? Então, o interessado em investir não consegue comprar uma ação ordinária. Né? Porque a minha SA ela só vende Units, beleza? Ela só vende um pacote de valores mobiliários. Né? Ok? Tranquilo? Isso é a Units, tá? Então, teoricamente, na teoria, vamos dizer assim, a Units, qual é a natureza jurídica da Units? É um certificado de ações. Desculpa, um certificado de valores mobiliários. Tranquilo? Tá? Então, tá na CVM, tá no Bovespa, você pode negociar, você pode comprar em Units, né? Tem lá o código. Então, quando você compra, você vai ver que você vai comprar um certificado de valores mobiliários. Bom, que geralmente é certificado de ações, né? Mas, como eu falei, é possível,
né, que você coloque também outros valores mobiliários. Tá? É claro que, em regra, a maioria das units que temos no mercado hoje, né, que tem umas 30 no máximo, sei lá, 95% são variações de duas ordinárias com uma preferencial, duas preferenciais com ordinária, né? Geralmente elas envolvem ações, mas lembre-se sempre, né? Eu cito o Banco Pactual, por exemplo, né? Que ele tem uma unidade arrojada que tem vários valores imobiliários. Tá? Isso é possível. Okay? Bom, e os bonds? Os bonds, na verdade, são certificados de dívida, né, que funcionam lá fora como as nossas debêntures. Então, lá fora eles não chamam de debêntures, né, eles chamam de bonds. Tá? Então, é muito comum. Você vê, a Petrobras emitiu debêntures aqui no Brasil e também emitiu uma série de bonds na Europa. Esse, caramba, é a mesmíssima coisa. Né? Mas os bonds são também certificados de dívida, tá? Como são, né, as debêntures. Ok? Então, a Petrobras, a Vale, qualquer empresa dessa é mais comum, tá? Que a gente vê lançando lá fora. Né? Não impede qualquer sociedade emita, né? Mas, assim, só para você dar uma bugada aí, você vai ver, né? Bota no Google, bota assim, Petrobras emite bonds, né, em 2018. Aí você vai ver lá várias notícias das séries de bonds que elas foram emitidas. Quando você for ler a notícia, vai ficar claro para você que os bonds são, na verdade, as debêntures que existem no Brasil. Tá ok? Então, no Brasil, a gente não emite bonds, né? A gente emite debêntures. Ok? Né, a gente tem a debênture, aí entra aquela questão da debênture. É até importante falar sobre isso, né? Porque eu posso pedir característica de debênture, que é uma debênture perpétua, que é uma debênture de infraestrutura incentivada, quais são as espécies de debêntures, com garantia, sem garantia, garantia real flutuante, criografária, sem garantia, beleza? Então, até é importante ter falado sobre isso. Né? Porque eu acabei não especificando, né? Mas quando eu falo de valores mobiliários, debênture é um título muito caível. Show? Beleza? Então, bonds são as debêntures, né, lá fora, tá? Então, tem um regulamento, geralmente são de longo prazo, né? Eles podem ser de curto também, mas são confissões de dívidas que a Petrobras, quando está precisando de grana, ela vai lá fora, emite um certificado para quem compra, a pessoa que investe, esse dinheiro cai na conta da Petrobras e a pessoa fica com um título endossável, né? Então, é um valor mobiliário, né, que vai ser negociado na bolsa, né, normalmente. Tá? E a Petrobras fica com esse dinheiro. Tá? Então, volta e meia, a Petrobras ela desvia o caixa. Né, o que é? Ela está com um caixa curto, né, e ela alonga a dívida. Quer dizer, ela tem dívidas que vão vencer hoje e ela não tem grana ou não quer ficar com caixa restrito. Ela emite bonds lá fora, porque o dólar paga mais, né, ou o euro, né, paga quase 5 vezes mais do que reais. Então, é interessante. Né? Você tem dívida em real, você emite bonds, aí você tem um lastro maior. Tá? E aí ela coloca em longo prazo. Então, aquela dívida que ia vencer hoje, ela emitiu os bonds, as pessoas investem, ela pega aquele dinheiro, paga a dívida que vence hoje e fica devendo para esses investidores para daqui a 5 anos, né? 3 anos. Show? Então, é aquilo que a gente estudou, né, na emissão de valores mobiliários. Tá? Só muda que os bonds são internacionais. Show? Tranquilo? Pá, pá, pá. Pô, Leonardo, agora achou no slide? Garoto, meu xará. Olha, o Leonardo achou lá no slide. Mas beleza, sem, zero problema. Estou aqui para a gente ver isso aí. Então, veja a importância do slide. Aí viu que achou lá a diferença de bonds, né, para debêntures, não foi? Bonds para units, né, desculpa. Lá no slide. Então, tem isso que eu digo, né? Vejam os slides, assim, usem como roteiro, né? Não é uma apostila. Lembra aquela observação que tem no início do slide? Slide não é apostila. É só para a gente se guiar, para a gente não se perder, para não ser prolixo na aula, sair para um lado e para o outro, contar a história. A gente vai seguindo ali, não tem mistério. A matéria está tudo ali. Todos os tópicos da ementa a gente vai ver. Tranquilo? Né? Uns a gente aprofunda mais ou menos, né? Conforme a variação do nosso tempo, né? As perguntas em sala também, mas é o roteiro, beleza? O roteiro está lá nos slides, né? Aí tem um roteirinho dos temas que a gente tem que abordar, show? Então, não vou fugir daqui, não tem como fugir, né? Assim, a matéria da prova tá ali, parei no slide tal, a matéria vai até ali, show? Então, aí o Leonardo tá servindo de prova, né? O meu xará aqui, de que o slide é importante no acompanhamento do estudo, né?
Ah, beleza, Dominique, valeu. Jamile, é, beleza. A Jamile está perguntando aqui se eu posso explicar essa questão do mercado de capitais dentro do mercado de balcão primário e secundário, a diferença desse secundário para a Bolsa de Valores. Assim, o que acontece, pessoal, é o seguinte, isso é uma parte bem técnica e operacional, mas o que é importante para mim é você entender o mercado como um todo. Então, o mercado de capitais, ele se divide, né? Na operação vamos dizer, da Bovespa, né? A gente sabe que é B3, né? Mas vamos lá, para ficar claro para vocês. A Bovespa, mais conhecida como Bovespa, ela é o mercado de valores imobiliários que nós temos hoje no Brasil. A gente já teve bolsa no Rio, bolsa em São Paulo, mas ficou só a Bovespa, né? Hoje a Bovespa aglomera ali vários serviços, tá? Então ela faz guarda, custódia, compensação, então mercado futuro, mercado de contratos, certificados, tudo está na Bovespa. A gente poderia ter várias bolsas, entre aspas, né? Poderia ser em vários locais diferentes, vários estados diferentes, só que a gente não tem movimento econômico para isso. Então a gente concentra tudo, né? O mercado acabou concentrando tudo na Bolsa de São Paulo, tá? Pois bem, só que a Bolsa de São Paulo, a gente chama de bolsa, né? Na verdade, ela não é só a bolsa que a gente vê na internet, que é fácil de ver. Existe um segmento, né? Aliás, são vários segmentos, né? Mas os dois principais são o mercado de balcão e a bolsa. Tá? O mercado de balcão, ele também tem lançamentos primários e secundários. Tá? Qual é a questão? Né? É que o mercado de balcão, ele é primordialmente para mercado primário. Então, toda sociedade, quando vai emitir suas ações, o primeiro registro que ela faz de emissão tem que ser no mercado de balcão. Né? A gente já explicou a origem do nome, tá? Medieval, tudo mais, mas é ali que se faz a troca de papéis. Então, sempre que você vai fazer a emissão primária, evidentemente, você tem que fazer pelo mercado de balcão. Posteriormente, quando você adquire, né, então você é um investidor, adquiriu no mercado de balcão. Você se cadastrou, preenche ficha. Quem faz isso é o seu corretor, na verdade. Né? Mas aí você vai ter alguns papéis que o seu corretor tem procuração sua para fazer. Ele que vai cuidar disso, você nem vê. Né? Mas, feito isso, você virou acionista. E aí sim, a partir do momento que você quer vender suas ações, automaticamente você sai do mercado, né, aquele mercado de balcão, e agora você vai para a bolsa de valores. Então, o mercado secundário, ele, em regra, é na Bolsa de Valores. E o mercado primário, né, mercado de balcão. Mas vejam, para notar a diferença. Né? O que é isso? O IPO você faz no mercado de balcão e, posteriormente, aquele que adquiriu no IPO, ele vai para o mercado secundário. Né? Não existe mercado terciário, quartário, não. Valores imobiliários, eles têm mercado primário e mercado secundário. Né? Quando você lança as ações, a primeira emissão, e depois as negociações, que é um número infinito de operações. Né? Você pode fazer comprar e vender, comprar de volta, vender, e por aí vai. Né? Fica ali ad eterno, comprando e vendendo. Tá? Pois bem, essa divisão é importante porque, aí eu acho que é a confusão que a Jamile pede para explicar. Porque, na verdade, o mercado secundário, ele, embora seja grande parte dele feito na Bolsa de Valores, existe ainda mercado secundário no mercado de balcão. Então, existem algumas atividades, né, atividades não, né, operações de compra e venda que são altamente estruturadas, onde só quem participa são grandes investidores. E aí não é grande investidor acima de 1 milhão, não, porque são investidores qualificados, grandes investidores mesmo, instituições financeiras, são os bancos, né? Então, lote de ações, né, de bilhões de ações. Isso não é feito no mercado, né, vamos dizer assim, normal, na Bolsa de Valores. É feito ainda no mercado, né, de balcão, porque há necessidade de transações mais robustas, vamos dizer assim, né, onde o risco ele não é suportado vamos dizer assim, pelo mercado como um todo, mas sim pelas empresas que estão operando ali. Então, elas são mais responsáveis, né? A CVM não fica tão em cima. Ó. A CVM está preocupada com o mercado em geral, né? E não deixar as pessoas, né, aquele pequeno investidor, ser enganado. Então, é um mercado mais regulado. Já no mercado de balcão, ali é lobo com lobo, né? São os bancos contratando ali compras, né, de grandes lotes e tal. Então, o mercado de balcão, ele é um mercado muito segmentado, né, para grandes investidores. Na verdade, basicamente, no Brasil, quando a gente fala grandes investidores, são as agências, né, financeiras, né, os agentes financeiros. Tá?
as instituições financeiras, aí, basicamente os bancos, tá? Bancos, corretoras, né? Elas lidam no mercado, nesse mercado segmentado, tá? Onde 95% das pessoas, né, dos investidores no Brasil, estão na Bolsa de Valores, não estão nesse mercado de balcão. Show? Então, o mercado de balcão, ele inicialmente é só para mercado primário, né? Só para quando qualquer sociedade vai emitir novas ações, é mercado de balcão, sempre. Só que o mercado de balcão também tem o mercado secundário, só que é um mercado secundário altamente especializado, né? Onde, vamos dizer assim, a fiscalização não está cuidando, né, de interesse dos bancos. Ali é lobo com lobo, né? Então há uma menor regulação. Show? E já no mercado, né, da Bolsa, não. Aí o Estado é mais protetor, né, do patrimônio das pessoas que investem, porque são pequenos investidores, né? Ok? Tranquilo? Essa é a diferença, tá, Jamil? Entre mercado secundário, né, no mercado de balcão e na Bolsa de Valores. Show? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Acredito que não, né? Eu não sei aqui quanto tempo tem já, hein? 1 hora e tal. Nossa. Ficou grande, né? Ficou grande. Não dá para ficar tão grande assim, não. Tá até ficando de noite já. Beleza? Eu acho que acabaram as perguntas. Deixa eu ver aqui. Ah, a Carlinha tá aqui. A Carla Alvim, querida aluna. Ex-aluna, né, cara? Ex-aluna. Ah, Pedro Amaral. Beleza, pessoal. Agradeço aí a presença de todos, tá? Na verdade, a gente está num momento, né, um dia triste, né, pelo ocorrido, as tragédias aí humanas que ocorreram no estado aqui do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, né, que inviabilizou, inclusive, que a gente tivesse aula hoje, normalmente, né? Espero que amanhã tudo corra normalmente. Então, essa revisão aqui foi focada para aqueles alunos que, infelizmente, não tiveram a possibilidade de ter aula comigo hoje, né? Não pude me deslocar, as faculdades suspenderam as aulas, justamente em razão das chuvas, né? Então, eu, como já tinha combinado com os alunos que hoje seria um dia de revisão, optei em suprir essa falta física, né? Comunicando com as turmas por aqui. Então, essa revisão basicamente foi para a turma de Prática Simulada 1, Empresarial 1 e Empresarial 2, tá? Eu sou sempre disponível aí nas redes sociais para os alunos, então, independente dessa live, está sendo feita aqui ao vivo, né? O vídeo vai ficar gravado, ficou grande o vídeo, eu vou ver se eu consigo cortar ele aqui, mas eu vou deixar ele aqui integralmente no grupo, tá? Para quem quiser deixar dúvidas ainda, né? Mas os alunos do BMEC, na verdade, tem o Integris, que pode ser manejado por lá, né? Vídeo ainda não dá para a gente fazer por lá, mas eu posso até botar esse link do vídeo lá no Integris, né? Então, a gente usa tudo no Integris, menos o vídeo, né? Então, por enquanto, ainda não tem essa possibilidade lá. Mas todo o material de aula, tudo que vocês precisam estudar, toda a biografia, né, para essas 3 turmas da revisão de hoje, estão disponíveis no Integris, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar por lá, podem falar por aqui, vocês escolhem, né? Lembrando que nos fóruns, dentro do Integris, tem lá questionários, exercícios, né, exemplos, casos, para todas as turmas. Então, é interessante que vocês possam observar por lá também. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenha ajudado um pouco aí vocês, né? Infelizmente, a gente não teve aula hoje. Desejo uma boa prova para todos, né? Não só da minha disciplina, das minhas disciplinas, né? Mas também das outras provas que vocês vão fazer. Eu acredito, eu vou ver agora, né? Estou desconectado aqui do meu WhatsApp. Não sei se a coordenação manteve as aulas, acredito que sim, né? A previsão do tempo aí é que amanhã já tenha diminuído, né? Os problemas causados pelas chuvas. Então, acredito que as aulas vão continuar amanhã normalmente, que no caso do EMEC significa provas, né? Então, teremos prova, ok? Então, agradecendo mais uma vez. Opa, o Leonardo está perguntando aqui, a última perguntinha. Isso, Leonardo, a matéria vai até o último questionário da página, do slide 71, tá? Slide 71, de Empresarial 2, né? Show? Empresarial 2, tá? Até slide 71. Ok, pessoal? Então,
obrigado aí, né? O vídeo vai ficar gravado, qualquer dúvida podem falar por aqui também. Tá bom? Deixa eu ver se falta mais alguma, porque, como eu falei para vocês, o Facebook tem esse troço, né? Às vezes ele não mostra as últimas, não sei lá. Acredito que agora foi. Né? Respondi tudo, né? Então, um abraço, boa noite, né? Tá finalzinho de tarde aí, tá bom? E qualquer dúvida, postem por aqui. Um abraço.